Gorete Santos está aqui comigo, vai nos trazer os detalhes lá do julgamento que está acontecendo nesse momento no Tribunal do Júri para um veredito acerca do que cometeu um soldado da Polícia Militar no momento de folga armado e que terminou matando uma outra pessoa. Gorete, boa tarde novamente. Boa tarde novamente, Tiago, a você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Nesse momento nós estamos no intervalo para almoço, são 40 minutos para que se retornem os trabalhos aqui no Tribunal do Júri, né? As testemunhas já foram ouvidas, o último a falar foi exatamente o acusado, o Igor Gabriel de Oliveira Araújo, e na volta do intervalo devem começar então os debates acerca deste caso, né, que ocorreu em fevereiro de 2016 em um posto de combustíveis na zona leste aqui da capital. Nós estamos aqui com o promotor de Justiça, Regis Marinho, que traz algumas informações para a gente acerca desse julgamento que ocorre hoje, começando pela fundamentação da acusação. Doutor Regis, boa tarde. Boa tarde. O Ministério Público vai sustentar que trata-se de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante a utilização de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. Essa é a acusação do Ministério Público. Bom, o réu chegou a falar que agiu em legítima defesa, né? Que teria tentado, inclusive, evitar um desentendimento entre ambos, entre o Alan e outros amigos também, e acabou incidindo em toda essa tragédia. Há provas de que o Alan tivesse armado, como inclusive foi sugerido pelo acusado? Não, o Alan não estava, em hipótese alguma, armado. Ele estava desarmado, não foi apreendida nenhuma arma em poder do Alan, sequer uma faca, não foi. Então, assim, você está falando que eles estão com a tese da legítima defesa, isso aí vai ser objeto de debates orais, não é? E o Ministério Público entende que não se sustenta a tese da legítima defesa. Não teria uma motivação sustentável? A motivação foi fútil. E não há nenhuma excludente de criminalidade. Não se pode falar em legítima defesa se o Alan, em momento nenhum, agrediu o acusado. Não há provas nem os autos de que tenha havido injusta agressão por parte do Alan para com o acusado Igor. Pensando nessa qualificadora aí que o senhor coloca, a questão de homicídio qualificado, qual que deve ser a penalidade solicitada pelo Ministério Público ao réu, doutor Regis? A pena do crime de homicídio qualificado é de 12 a 30 anos. Existem as qualificadoras e se as qualificadoras forem reconhecidas pelo Conselho de Sentença, então a juíza vai fazer a dosimetria da pena em cima das qualificadoras apontadas na pronúncia e que serão defendidas pelo Ministério Público nos debates orais. Muito obrigada, então, doutor Regis Marinho, pela participação aqui no Jornal do Piauí, trazendo informações acerca desse caso. Tiago, a gente está aqui com o Marcos Antônio Ramos, ele que faz a defesa, né, do Igor Gabriel. A gente falava há pouco, inclusive entramos aqui com uma entrevista com o representante do Ministério Público, o doutor Regis Marinho, tratando acerca desse caso, que foi de grande repercussão aqui em Teresina, em todo o estado do Piauí, em fevereiro de 2016, né, quando o Alan acabou sendo assassinado. A gente vai conversar agora, então, com o advogado de defesa do Igor Gabriel, sabendo, inclusive, essa argumentação, né, que para muita gente, pelo menos para o senso comum, era nova, de que é a legítima defesa argumentada pela defesa. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde aos telespectadores da TV Cidade Verde. E a tese de legítima defesa não é uma coisa nova. Ela já vem sendo sustentada desde a fase inquisitorial e ela está reforçadamente provada nos autos desse processo. Todas as testemunhas coadunam com esse tipo de fundamentação. Acabamos de escutar o depoimento do acusado e ele mostrou a versão dos fatos dele, que não há e não teria como haver o que o Ministério Público, a acusação, está tentando imputar como um homicídio fútil
e, ao mesmo tempo, também que impossibilitou a defesa da vítima. Houve uma contenda seríssima entre os grupos naquele instante, e o réu, na única possibilidade que tinha, com os meios que detinha, ele fez uso da força para conter a agressão que era iminente, tanto para ele como com os amigos que estavam com ele. O Ministério Público coloca que não há provas nenhuma de que a vítima tivesse armada, doutor Marcos. Isso é o papel da acusação. Ele fala isso, mas a legítima defesa, além da legítima defesa real, ainda também existe a legítima defesa putativa, que é aquela em que o agente na conduta se imagina em situação defensiva. Na situação em caso, a vítima, ela alegava que era policial também. E ela foi ao carro e retornou. Nesse íntere, ela colocou a mão na cintura. Qualquer ser humano, nessa situação, principalmente no caso do réu, que era policial militar, que recebeu o treinamento para tanto, se portaria dessa forma. É uma questão, esse processo, o simbolismo dele não é só uma questão de legítima defesa. É uma questão que discute se a sociedade teresinense vai decidir hoje se o réu ou o cidadão comum pode se defender ou não. O Igor Gabriel, ele chegou a ser preso na época, né? Ele mesmo se apresentou, assim fez, acabou passando por um processo de responder a isso em liberdade, foi decretada a prisão preventiva e ele teria passado cerca de 1 ano foragido. Por quê? Inicialmente ele teve a sua prisão revogada pelo doutor Noleto, que saiu do caso, e a prisão foi novamente decretada pela atual juíza do processo. Ele, temendo pela sua vida, porque existiam várias ameaças contra a sua pessoa, inclusive dentro da casa de custódia, e principalmente ele, por ser um ex-policial, ele temendo pela vida, ele optou por empreender fuga quando soube da notícia do 2º mandato. Nós temos uma pergunta do estúdio. Pois não, Thiago? Isso, Gorete. Eu perguntaria ao advogado, porque à época da apuração policial, nós tivemos acesso a imagens do que aconteceu, do momento das vias de fato lá entre o acusado e a vítima, e depois do momento em que o policial sai do local, pega a arma e retorna e efetua os disparos. Nós não verificamos nessas imagens, pode ser que algo nessas imagens tenha sido omitido, né? Ou em algum ponto cego que não apareceu a vítima procurando o acusado para matá-lo, mas sim o contrário. Aí eu pergunto ao senhor, se havia convicção do acusado de que a vítima estava armada, por que ele não fugiu e foi então se armar para um eventual combate? Estava armada, por que ele não fugiu e foi então se armar para um eventual combate? Olha, em relação a essa questão, primeiro que essa imagem ela não mostra esse evento. A dinâmica dessa imagem ela não permite visualizar tal afirmação. Todas as testemunhas afirmaram, não só as testemunhas de defesa, mas também de acusação, que a vítima foi ao carro e voltou. O réu, ele já estava armado pelo fato de ser policial militar. Desde o início da contenda, ele já poderia ter se usado dessa arma, do uso da força, e ele não fez. Ele só fez no exato momento em que ele entendeu que a vida dele, de um colega que estava em luta corporal no chão com a vítima, que estava em risco. Muito obrigada, então, ao Marcos Antônio, que é o advogado de defesa do réu, né, Thiago, o Igor Gabriel. A gente volta daqui a pouco, pode trazer mais informações. A gente falava há pouco que está no horário de intervalo, né, como o próprio advogado falou, todas as testemunhas já foram ouvidas, o réu também, e depois do intervalo devem então começar os debates para se chegar então ao veredito. Ô, Gorete, me confirma só a informação, o conselho de sentença é formado por 6 homens e 1 mulher, não é isso? Exatamente, Thiago. São 6 homens e 1 mulher. Exato. Muito obrigado, Gorete, pelas informações. Então, 7 pessoas estão incumbidas dessa missão, né, de avaliar os argumentos da defesa, também de analisar os argumentos do Ministério Público.